Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a lição 11 dos jovens, tem por título, do quarto trimestre, Alcance um futuro feliz e seguro. Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Domingo, 15 de dezembro de 2024. Hoje essa lição 11 tem por título A Proteção contra a Inveja. E o que vamos estudar nesta lição? Nesta lição estudaremos a respeito de uma obra da carne, que é a inveja. O livro de Provérbios, amado, ele aconselha ao jovem a evitar a inveja e a não desejar o mesmo estilo de vida de quem vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Estudaremos aqui os perigos da inveja e como nos proteger desta obra da carne. Louvado seja Deus. Vamos aqui ao textuário desta lição 11 dos jovens, Proteção contra a inveja. O textuário diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios 14, versículo 30. E na tradução NTLH, que é uma tradução assim voltada bem para os jovens, tradução muito bacana, diz assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o princípio aqui estabelecido é bem claro. Se o interior de alguém estiver em paz, seu coração estará bem, mas se alguém for invejoso e ficar com raiva o tempo todo, então ficar com raiva o tempo todo dos outros, esse comportamento será como uma doença ruim que ataca seus ossos. Louvado seja o nome do Senhor, que diz aqui, o versículo 30 desse capítulo 14 de Provérbios. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja o quanto de perigo que isso oferece para alguém que vive com o coração iracundo, com inveja, com raiva dos outros por ter as coisas, por conseguir, e não querem muitas vezes fazer o que o outro faz, trabalhar, se esforçar para ter as coisas, mas tem inveja da beleza dos outros, tem inveja do que os outros têm, dos bens materiais, tem inveja de isso, aquilo, outro, mas não vê que o camarada se esforçou, ou mesmo se ele não se esforçou tanto, mas é uma pessoa que não é avarento, não tem a sua mão fechada para ajudar os pobres, porque quando você ajuda alguém, que você não é avarento, Deus ele abre as portas para aqueles que realmente ajudam as outras pessoas, que investem no reino de Deus. Aí temos aqui a verdade prática. O jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Eu trouxe aqui, divididinho aqui para vocês, o texto em duas partes e comentários de forma bem objetiva, que vai ser bem fácil de entender. Primeiro, o jovem cristão não pode se deixar dominar pela inveja, ok? Porque a inveja é um sentimento perigoso que nasce da insatisfação com o que temos, e do desejo de possuir aquilo que pertence a outra pessoa. Então, isso aqui já é tido como inveja quando a pessoa deseja algo de alguém que não está à venda, certo? Então, você está invejando aquilo que a outra pessoa tem. É inveja, certo? Se está à venda, é lógico que você pode trabalhar, você pode lutar e comprar, mas se não está à venda, é inveja. Ouça isso no nome de Jesus. Então, como cristãos, nós somos chamados a rejeitar a inveja e cultivar um coração grato. Tem que agradecer a Deus pelo que você tem. Se o outro tem 2 pães, agradeça a Deus porque você só tem metade, só tem 1, e assim sucessivamente. Outro ponto aqui, que eu considerei aqui, que é muito importante, que eu trouxe para você,
Fala assim, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Usa isso no nome de Jesus. Então, o crente não deve ser invejoso, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, é o guia infalível para a nossa vida. Ela nos ensina a pensar, falar e agir de maneira que glorifique ao Senhor. Então, a sabedoria bíblica nos ajuda, certo? A sabedoria bíblica nos ajuda a discernir entre o que é bom e o que é prejudicial e nos dá forças para resistir aos sentimentos negativos, como a inveja, por exemplo. Usa isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui ao primeiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Provérbios 23, versículo 17 ao 21. Aí pula lá para o capítulo 24, versículo 2 e o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos deixar esta parte, né, da leitura bíblica em classe para, né, você estar lendo aí com seus alunos na sua classe, querido professor. Essa lição ela tem 3 objetivos aqui, que quero aqui, primeiro, apresentar alguns conselhos contra a inveja. Segundo, saber o que é o vício da inveja. E terceiro, mostrar como podemos nos proteger da inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o primeiro tópico diz assim, um conselho contra a inveja. Louvado seja Deus. Um conselho contra a inveja. A inveja adoece o corpo. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, Provérbios 14 ele apresenta textos paralelos que fazem o contraste entre a sabedoria e a tolice, né? Como nós podemos ver nos versículos 1 ao versículo 19 deste capítulo 14. E o rico e o pobre nos versículos 20 ao versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Então, do versículo 1 ao versículo 19 vai mostrar sobre a sabedoria e a tolice. E o rico e o pobre é do versículo 20 ao versículo 35. Mas, especificamente, o versículo 30, ele mostra um contraste entre o coração sábio e um coração invejoso, ok? A inveja e a ansiedade fazem mal à saúde, né? O Dr. Paulo Adolphe confirma isso com muita propriedade. Algumas das principais causas das chamadas doenças nervosas, reconhecidas pelos psiquiatras, são culpas, ressentimento, que é a indisposição, né, para perdoar, medo, ansiedade, frustração, indecisão, dúvidas, ciúmes, egoísmo e inveja. Infelizmente, querido, muitos psiquiatras, embora peritos, né, de identificar distúrbios emocionais que causam doenças, têm falhado de modo expressivo em seus métodos para lidar com esses transtornos, pois omitem a fé em Deus como parte do tratamento. Então, é lógico, muitos psiquiatras, psicólogos, essas coisas, eles não vão indicar a pessoa aí uma igreja, porque aí eles não gostam de estar se menosprezando, se diminuindo. Eles acham que o tratamento, né, físico com eles é o primeiro passo e é o único passo que eles devem, que os problemáticos devem procurá-lo, mas não é. É a fé em Deus, é quando você lança isso aí dentro de você, que você passa a confiar em Deus, que você vai se libertar destas coisas. Ouça isso no nome de Jesus. A Organização Mundial da Saúde, elas afirmam que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de doenças como confundo emocional. Quando a alma está inquieta, o corpo padece, né? Conforme nós vimos aqui, né? Quando a mente não descansa, o corpo adoece. Isso é verdade, isso aqui a gente pode ver que tem pessoas que se entregam tanto ao trabalho, né, que não tem um tempo para descanso, não tem um tempo para sua família, aí depois vem os problemas de saúde e acaba, né, pagando as consequências, né, sofrendo as consequências. É relevante perceber que o povo de Israel, né, e a sabedoria bíblica já entendiam que os sentimentos e as emoções negativas, elas afetam a saúde física do corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo tópico desse tópico primeiro, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos estar vendo aqui, irmãos, o estilo de vida sem moderação é um caminho intenso para a miséria. O sábio ele está ensinando aqui que o jovem não precisa ter inveja de um estilo de vida como esse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um caminho intenso de miséria, quando a pessoa passa a invejar, né, a vida que o outro tem. Eu estava pensando aqui de um rapaz, um jovenzinho, estava saindo de um supermercado, nas lojas, com o seu filho, e o pai comprou muitas roupas para o seu filho, estava saindo ali com várias sacolas de roupas, e tinha um rapazinho, um jovenzinho em situação de rua, né, todo maltrapilho, vestido, né, mal vestido, sujo. E quando aquele pai rico sai das lojas com seu filho cheio de sacolas de roupa, aquele jovem que estava em situação de rua pediu para ele uma veste, que ele só tinha aquela, não tinha roupa para trocar e morava nas ruas. E o pai daquele menino rico que estava saindo da loja com ele falou: filho, você pode doar uma roupa dessa para esse menino? Ele falou: sim, pai. E foi lá e doou. E deram algumas comidas para ele e foram embora. E fala a história que aquele jovenzinho em situação de rua, ele ficou, né, invejando aquele outro menino rico. Ele falou: poxa, como eu queria estar no lugar daquele menino, como eu queria ter um pai rico como ele tem, como eu queria ser aquele menino e tal. Aí quando chegou em casa, aquele menino faleceu. Ele tinha uma doença em estado terminal, e aquele menino rico faleceu. Então o pai juntou todos os brinquedos, juntou todas as roupas, tudo que o seu filho rico tinha, e foi lá procurar aquele rapazinho que estava em situação de rua e deu para o menino: meu filho, está aqui, olha, os brinquedos do meu filho, as roupas do meu filho e tal. Ele falou: não, mas e o seu filho? Você vai dar todas as coisas do seu filho e ele? E o pai falou: ele não precisa mais disso aqui. E meu filho morreu, ele tinha uma doença terminal e tal, e ele morreu. Então, aquele jovenzinho que estava em situação de rua, ele percebeu que nem sempre devemos invejar a vida dos outros, por mais, né, melhor que a gente veja que eles estejam fisicamente muitas vezes, mas às vezes ele está com uma doença degenerativa, às vezes vai estar com os dias contados para morrer. Então, se nós desejarmos muitas vezes estar no lugar do outro, às vezes o outro está prestes a morrer e nós não sabemos. Então, foi isso que o jovenzinho ele entendeu, que jamais ele poderia invejar o que os outros têm ou estar no lugar de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. O rapazinho estava em situação de rua, porém ele estava com a sua saúde sã, né, intacta. E o outro era rico, porém estava, né, para morrer, como aconteceu. Muitas vezes, amado, a vida do pecador pode parecer atraente, repleta de prazeres, conquistas materiais e liberdade, né, desenfreada. No entanto, essa aparência é só superficial e enganosa. A palavra de Deus, amado, ela nos ensina que há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, como diz lá em Provérbios 14, versículo 12. Então, o estilo de vida sem limites não considera as consequências espirituais, emocionais e físicas que inevitavelmente acompanham essa escolha. Em vez de invejar, amados, os prazeres transitórios do pecador, o jovem é chamado a buscar algo mais duradouro e significativo, o temor do Senhor, né? Esse temor não é uma submissão aterrorizante, mas uma reverência que conduz à escolha sábia e a uma vida cheia de propósito. Como diz o texto, né, essa postura garante um futuro seguro e uma esperança que não será frustrada, como diz lá em Provérbios 23, versículo 18. Diferente das riquezas e prazeres do mundo, o temor do Senhor enriquece sem trazer desgosto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? A bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Provérbios 10, versículo 22. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Terceiro subtópico do tópico 1, não tenha inveja da pessoa violenta. Irmão, isso aqui é uma realidade. Não devemos ter inveja da pessoa violenta. O capítulo 24, amados, de Provérbio, o capítulo 24 se encontra no mesmo contexto do capítulo 23. É uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas, né? No versículo 1 e 2. O texto bíblico ele diz, né, é muito importante, lá em Provérbios 24 e 2, não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Vejam só. Então não devemos ter inveja dos maus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a invejar os malignos e andar com eles é uma séria ameaça à vida. A inveja é o desejo de ser o que o outro é, de possuir o que o outro tem. Né? Então, invejar as pessoas erradas e andar com elas, portanto, é um duplo pecado, pois se a inveja em si já é nociva, imagina, né, invejar o maligno é ainda mais grave. Ouça isso no nome de Jesus. A inveja, querido, é um sentimento subjetivo, mas andar com os maus é uma atitude objetiva, é dar mais um passo rumo ao desastre. Em vez de desejar imitar os malignos, devemos imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com os maus, devemos andar com pessoas que nos inspiram a prática do bem. Em vez de dar as mãos àqueles que fazem e falam coisas perversas, nós devemos ser parceiros de caminhadas daqueles cujas mãos praticam o bem e cujos lábios proferem palavras edificadoras. Sabe por que eu digo isto? Tem pessoas que assistem um filme de violência, um filme, por exemplo, pessoas que assistem aquele, eu já conversei com alguns colegas, e eles falam que só em ele assistir aquele filme lá, A Rota, eles estavam ficando violentos, já estavam com desejo de matar também, porque, sabe, era só gente matando gente e tal, e já estavam querendo praticar as mesmas coisas que eles estavam assistindo. Muitos jogos violentos aí que as crianças e adolescentes eles assistem hoje em dia e daqui a pouco eles põem aquilo ali, querem colocar aquilo ali em prática. Isso é um perigo porque está andando com pessoas erradas, está andando com pessoas que fazem coisas perversas. E é isso que estão aprendendo, que o maligno coloca na mente dessas pessoas para praticarem, para fazer o mal também como eles estão fazendo. Isso é muito perigoso. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, ser cauteloso quanto a estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tópico vai falar assim, o que é o vício da inveja? Aí temos aqui o conceito. Nós vamos estar falando aqui um pouco sobre isso aqui. O que é a inveja? A palavra inveja, amada, deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, certo? Depreciativo em relação ao outro. Então, a inveja ela é uma obra do pior instinto do ser humano, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro. Ouça isso no nome de Jesus. Já viu pessoas que faz várias cirurgias para ficar parecido com... Isso é inveja, certo? Quer ficar parecido com uma pessoa, né? Quer falar com uma pessoa e por aí sucessivamente. Isso é inveja. E definição complementar que nós vamos trazer aqui, uma definição simples de inveja é querer o que pertence a outra pessoa. Às vezes a pessoa não quer trabalhar para ter algo igual que a pessoa tem, não. Ele quer aquilo que a pessoa tem, isso que é inveja. Tem pessoas que ficam cercando, que ficam, querendo tomar, querendo ter aquilo que a pessoa tem, mas não querem trabalhar para ter aquilo que a pessoa tem.
né? Esse é querer o que a pessoa tem, que a outra pessoa possua, né? Possui. Então, uma descrição mais completa da inveja é um desejo, ressentimento e insatisfeito pelas posses, posição, fortuna, conquistas ou sucesso de outra pessoa. A Bíblia diz que a inveja, ela é um ato da carne, certo? Um resultado do pecado humano. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, né? Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, então invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já vos preveni. Paulo já tinha falado isso aí, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. E nós podemos ver também em Romanos 1, 29, 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Então, amados, quem pratica essas coisas, essas são as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é muito perigoso. Queridos, a inveja é um dos muitos vícios internos ou atitude do coração que contaminam uma pessoa. O que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, como Jesus falou, né, que são as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro do coração e contamina a pessoa. Foi Jesus que falou lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23, por ali. Então devemos tomar muito cuidado quanto a essa danada, essa maldita inveja. Ouça isso no nome de Jesus. Temos que estar todos os dias, né, expulsando e lutando contra essas coisas. Segundo o subtópico do tópico 2, a inveja gera o ódio. A inveja gera ódio. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, o ódio que surgiu em Caim foi uma consequência direta da sua inveja de Abel. A inveja quebra a comunhão entre as pessoas, tornando-nos inimigos de quem muitas vezes não está fazendo nada mais do que ser abençoado por Deus. A inveja, ela nos faz ver os outros como concorrentes em vez de irmãos. O relacionamento entre Caim e Abel, né, por exemplo, que deveria ser de harmonia, foi destruído pela inveja, resultando aí em assassinato. E isso mostra como, né, quando permitimos que a inveja tome conta de nosso coração. Então somos capazes de atos de maldades que, de outra forma, pareceriam, né, impensáveis. O que começou como um sentimento interno se transformou em um ato de violência externa. Então, o mesmo acontece conosco. A inveja não é apenas uma falha, né, no caráter, mas uma porta aberta para o pecado e o ódio. Então, quando Caim viu que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus e Abel também foi aceito, então ele entrou agora um sentimento, já não era mais sentimento de irmão, já não era mais de harmonia, mas era de ódio, e chegou a matar o seu irmão. Vamos para o terceiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. O autoexame contra a inveja. O autoexame contra a inveja. Irmãos, o escritor sagrado ele deixa bem claro que esse vício tem como responsável o diabo. Né? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15, vai falar isso. Pois onde há inveja e o espírito faccioso, há a paternidade do diabo.
Tiago, capítulo 3, versículo 15 e 16. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra, sim, em meditação na palavra de Deus, fazendo as perguntas certas. Deus pode nos revelar os pecados que estão nos rondando aí, dos pensamentos malignos que estão nos cercando, dos sentimentos perversos que estão sendo cultivados e alimentando aí a nossa vontade. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós temos que examinar tudo isso daí. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem Tiago em sua carta, né? Ele traz uma advertência importante sobre a inveja, chamando-a de uma obra do diabo, né? Conforme está escrito em Tiago 3, 15 e 16. Então, ele esclarece, amado, que onde há inveja e o espírito faccioso, existe o inimigo de nossas almas, né? Então, está operando, é ali onde o inimigo das nossas almas está operando. Isso é um alerta, pois muitas vezes a inveja pode parecer algo natural, ou até mesmo inofensivo, não é verdade? Mas a verdade é que ela tem suas raízes nas forças espirituais malignas. Quando alimentamos esse sentimento, queridos irmãos, nós permitimos que o diabo influencie nossas atitudes e relacionamentos. Ele divide e destrói, criando discórdia e competição onde deveria haver amor e unidade. Então, a inveja, por sua vez, amado, portanto, não é apenas um pecado pessoal, mas uma porta aberta para o trabalho do maligno em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado com esse tal de inveja. Tiago, ele ainda nos exorta a fazer um exame de consciência diante de Deus, né? Tiago 3, versículo 14. Esse exame aqui, ele envolve meditar na palavra de Deus, certo? E perguntar a ele sobre o estado do nosso coração. Né? Porque a Bíblia diz que enganou-se o coração do homem, então nós devemos perguntar a Deus como é que está o estado do nosso coração. E em momento de oração e reflexão, Deus pode revelar os pecados que estamos escondendo, incluindo a inveja. Tem tantas pessoas, a bichinha aí estão ali. Às vezes está invejando, às vezes você não sabe. Às vezes é inveja, às vezes uma raizinha lá, né? Então, devemos tomar cuidado. Às vezes alimentamos esse sentimento sem perceber, né? O que pode ser um obstáculo em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, quando nós buscamos a Deus sinceramente, certo? Ele é fiel para nos mostrar os caminhos errados em nossos corações e nos guiar para o arrependimento e para a mudança. Ouça isto no nome de Jesus. Terceiro tópico, protegendo-se contra a inveja. Não deseje o estilo de vida, né, pecaminoso. Ouça isso no nome de Jesus. Aí é como a história do rapazinho que eu falei, né, de situação do morador de rua, e lá no começo, e o rapazinho que era rico, porém que estava doente, e que morreu, veio logo a morrer em seguida. E o rapazinho em situação de rua desejou estar no lugar daquele moço, né? Sem saber que ele tinha um problema de saúde sério e que estava já condenado a morrer. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, essa lição aqui, ela nos diz para nós não desejar o estilo de vida ímpia e injusto, certo? É preciso cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus, como diz Salmo capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5, certo? Então, nós não devemos desejar esse estilo de vida do ímpio, em vida ímpio e pessoas injustas, né? Então, para que isso não aconteça, para nós não desejar, nós devemos cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estamos propícios a entrar neste problema gravíssimo aí, que é a inveja e a podridão dos ossos. Ouça isso no nome de Jesus. O Salmo 15, versículo 1 a 5, ele é muito importante, né, nesse assunto, porque ele descreve a pessoa que busca viver segundo os princípios de Deus. E esse, amado, é o modelo que devemos seguir. O texto, né? Então, o texto aqui ele vai nos dizer assim, vejam só, de Salmo 15, capítulo 15, versículo 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, né? Que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. É muito interessante esse versículo, esse capítulo aqui, 15 de Salmo, não é verdade? Porque realmente ele mostra a realidade da vida. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que não investe nada, até no emprestar, veja só, até no emprestar visando lucro, ouça isso no nome de Jesus, até aquele que não aceita suborno, tem tantas pessoas que não suportam ver dinheiro, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então aqui esse Salmo 15, ele descreve as qualidades do indivíduo escolhido por Deus para viver em sua presença. Segundo ponto aqui que eu quero trazer para você, primeiro o cidadão de Sião vive com integridade, né? O homem íntegro possui inteireza moral e ele é completo e equilibrado. Outro ponto, segundo ponto aqui, o cidadão de Sião faz o que é certo. Cuida de manter a consciência livre de toda a ofensa, prefere ir para o céu com a consciência tranquila a ficar na terra com consciência pesada, né? Mesmo que apesar de bens materiais que ele poderia ter, mas ele prefere ir para o céu com a consciência limpa do que ficar aqui na terra, né? Cheio de regalia, com consciência pesada. E terceiro, não difama com sua língua, né? Então não faz fofoca dos outros, né? Sua boca nunca profere difamação ou calúnia, né? Disciplina a língua para edificar, não para destruir. E em quarto lugar, não faz mal ao próximo, né? Seu maior desejo é ajudar, encorajar e instruir. Quando houve algum boato malicioso sobre seu vizinho, não passa adiante. Ouça isso no nome de Jesus. E em quinto lugar, o amigo de Deus não empresta o seu dinheiro com usura para outro membro da família da fé. Em sexto lugar, o justo não aceita suborno contra o inocente. Então ele abomina a perversão da justiça, né? E discorda do velho ditado, segundo o qual todo mundo tem seu preço, né? Então, a pessoa discorda, o justo ele discorda desse ditado. Ouça isso no nome de Jesus. Todo mundo tem o seu preço e tal. Não é bem assim. Segundo subtópico do tópico 3, não deseja um estilo de vida violento. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, a lição aqui diz, não tenha inveja das pessoas e das ideias violentas delas. Em Provérbios capítulo 3, versículo 31, nós lemos, não inveje o homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos. O caminho da violência leva à destruição e ao sofrimento, tanto para quem a pratica, quanto para os outros que ao seu redor. Em vez de desejar ou imitar a vida violenta de alguém, devemos buscar a paz e a reconciliação seguindo o exemplo de Cristo que nos chamou a ser pacificadores, como está lá em Mateus, né? Bem-aventurados pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, a inveja de uma vida violenta, ela pode surgir do desejo de obter poder ou controle, mas devemos lembrar que o verdadeiro poder vem de Deus e é exercido com mansidão e bondade. Tem pessoas que tem um ditado que fala assim, quer conhecer quem a pessoa é, dê poder para elas. É a verdade. A pessoa se acha, a pessoa se orgulha, né, cresce, mas sabemos que mesmo que você receba poder, algum cargo eclesiástico, algum cargo, alguma promoção na sua empresa, é para você manter-se firme, em mansidão, exercendo aí a mansidão e a bondade para com os outros. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, um coração sábio. Louvado seja Deus. Irmãos, o que diz aqui essa lição para nós? Diz assim, uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme a Bíblia, é fazer o caminho contrário. Desejar e cultivar um coração sábio no lugar de invejar a outra pessoa. Então nós podemos deixar,
Então podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna com Ele e com o próximo. Aqui em Provérbios 4 e 7, a sabedoria é descrita como a principal coisa que devemos adquirir, porque ela nos guia e nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Um coração sábio, querido, é aquele que não é envolvido por comparações, não se deixar enganar pelas aparências e entende que a verdadeira paz e satisfação vem de Deus. Quando cultivamos a sabedoria divina, nós vemos o mundo de uma perspectiva diferente, focando no que é eterno, não no que é temporal. Então, irmãos, a sabedoria ela nos traz e nos ensina a valorizar as bênçãos que Deus já nos deu e a não cair na armadilha de desejar o que os outros têm. Especialmente quando isso envolve caminhos pecaminosos ou violentos. Então, a inveja ela perde seu poder sobre nós quando o nosso coração é saturado pela sabedoria de Deus, que nos capacita a viver com gratidão, contentamento e paciência. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegando aqui ao final, temos aqui a conclusão que diz assim: temos um desafio, de nos relacionar com pessoas ímpias e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos influenciar com suas condutas más. Igualmente, temos o desafio de nos relacionarmos com pessoas de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos abertos para aprender uma virtude que talvez ainda não tenhamos. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar e amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar a inveja, amados, nós somos convidados a observar e a aprender com quem faz o bem e assim alcançamos um coração sábio. Irmãos, proteger-se contra a inveja exige um esforço contínuo de olhar para a vida com a perspectiva de Deus, não se deixando seduzir pelas tentações de um estilo de vida pecaminoso ou violento, não é verdade? Então nós devemos cultivar um coração sábio que busque a paz e a obediência a Deus em todas as circunstâncias. Então, ao fazer isso, nos libertamos das garras da inveja e vivemos em harmonia com o propósito divino para nossas vidas. Então, que nós possamos constantemente meditar na palavra de Deus, pedir a sua sabedoria e viver de acordo com os princípios que Ele nos revelou, evitando aí o pecado e o orgulho que alimenta a inveja e buscando uma vida de contentamento e gratidão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final dessa aula, da aula 11 dos jovens. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima aula nós teremos aí a aula 12ª, que tem por título Proteção contra os Vícios. Não perca essa próxima aula, que também está muito boa e eu creio que você vai amar. Você, professor, que precisa de um material aí para levar para os seus alunos, para a sua classe, não perca essa aula. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem maravilhosas palavras para o seu aprendizado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. E se inscrevam, deixa aí seu like, seu comentário, e nós iremos estar interagindo com todos vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço, e se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aí no próximo domingo. Louvado seja o nome do Senhor, no dia 22 de dezembro, estaremos aí trazendo mais uma lição maravilhosa para nós. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.